Na aula anterior, nós vimos que o potencial químico diminui com a temperatura. Então, aqui você tem a derivada parcial do potencial químico em função da temperatura, a pressão constante é igual ao negativo da entropia molar. Bom, vamos tentar resolver isso aqui ou entender um pouquinho melhor. Então, utilizando um gráfico do potencial químico contra a temperatura, mostre como o fato de o ΔS de fusão e o ΔS de sublimação serem sempre positivos garante que a fase sólida seja mais estável em temperatura baixa. Então, olha, o ΔS de fusão sempre é positivo, o ΔS de sublimação sempre é positivo. Então vamos tentar esboçar um gráfico aqui. Vamos mudar de cor aqui a minha canetinha. Então um gráfico que já é conhecido de vocês. No eixo horizontal eu tenho a temperatura, no eixo vertical eu tenho o potencial químico. Então você sabe que o potencial químico decresce com a temperatura. Então, você poderia esboçar isso aqui como sendo, por exemplo, o potencial químico da fase sólida. O sólido é mais estável em baixas temperaturas. Em temperaturas superiores, a fase líquida vai ser mais estável. Então, eu poderia representar aqui em verde o potencial químico da fase líquida. Vejamos. A entropia da fase líquida é maior que a entropia da fase sólida, por isso você tem um coeficiente angular mais negativo aqui para a curva de potencial químico em função da temperatura para o líquido. Nesse ponto aqui você tem a igualdade de potenciais químicos entre a fase líquida e a fase sólida, então você tem a temperatura de fusão, uma situação aqui de equilíbrio. Então o potencial químico da fase líquida aqui igual ao potencial químico da fase sólida. Em baixas temperaturas a fase sólida é mais estável, porque o potencial químico da fase sólida é menor em baixas temperaturas em relação a temperaturas mais altas. Temperaturas ainda mais altas, você vai ter a estabilidade da fase gasosa. Vou tentar representar aqui. Então, em vermelho aqui eu quis representar a curva de potencial químico do gás em função da temperatura. Então aqui você tem um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida, então aqui seria a temperatura de ebulição. E aqui você tem uma situação em que você tem equilíbrio entre o gás e o sólido. Então, sempre em baixa temperatura, devido ao fato do sólido ter entropia menor, você vai ter a maior estabilidade do sólido, do potencial químico menor. Então, você imagina que as moléculas vão da região de potencial químico mais alto para a região de potencial químico mais baixo. Vamos tentar entender o efeito da pressão sobre a temperatura de transição de fase, da fase líquida para a fase sólida. Então, novamente, você tem que o potencial químico diminui com o aumento da temperatura. Então, essa curva já nos é familiar. Por outro lado, o potencial químico aumenta com o aumento da pressão. Então, e esse aumento depende do volume molar. Bom, para a maioria das substâncias, a fase sólida é mais compacta. Em outras palavras, para a maioria das substâncias, o líquido é mais volumoso. Então, o que acontece? Imagine que você tem uma substância aqui, poderia ser CO2. Então, digamos que aqui você tenha uma pressão, essa baixa pressão aqui seja da ordem de 5,2 atmosferas. Estou falando essa pressão bem alta porque a fase líquida do CO2 só se forma a partir de
5,11 atmosferas. Então você imagine a baixa pressão aqui, mesmo baixa pressão relativamente alta para nós. Então, em baixa pressão, você tem aqui essa temperatura de fusão, aqui o equilíbrio entre a fase líquida e a fase sólida. Quando você aumenta a pressão, então aqui a pressão mais alta poderia ser, por exemplo, 8 atmosferas. Você aumenta a pressão, aumenta o potencial químico tanto da fase líquida quanto da fase sólida. Mas como o volume molar da fase líquida aqui é maior que o volume molar da fase sólida, o aumento da pressão provoca um aumento maior no potencial químico da fase sólida. E aí essas curvas se intersectam aqui em temperaturas mais altas. Por isso, para a maioria das substâncias, o aumento da pressão provoca um aumento na temperatura de fusão. Fica mais difícil você fundir as substâncias. Por outro lado, a água é uma exceção. Vocês, por experiência própria, sabem que a densidade do gelo é menor que a densidade da água líquida. Vocês devem ter observado que o gelo flutua sobre a água líquida. Então, o volume molar da fase sólida para a água é maior que o volume molar da fase líquida. Em outras palavras, um aumento da pressão vai influenciar mais o potencial químico da fase sólida que a fase líquida. Então, você pode pensar que essas duas retas aqui correspondendo ao potencial químico da fase líquida e o potencial químico da fase sólida da água. Então, essa baixa pressão pode ser, por exemplo, uma atmosfera. Aí, se você aumentar a pressão, esse aumento da pressão provoca um aumento do potencial químico mais pronunciado aqui da fase sólida que a fase líquida. E aí, onde essas retas se cruzam, em temperaturas inferiores à temperatura de fusão sob baixas pressões. Isso quer dizer que um aumento da pressão sobre a água sólida, ou seja, o gelo, possibilita a fusão do gelo em temperaturas menores que 0 graus Celsius. E isso explica, por exemplo, como as pessoas conseguem patinar no gelo. Então, os patins têm uma lâmina, uma área superficial bem pequena, você concentra bastante peso naquela área e aí você tem bastante pressão ali no contato entre o patins e o gelo, e essa pressão provoca a fusão do gelo. Bom, próxima aula continuamos dando ênfase agora em diagramas de fase. Até lá!